Oséias 6, de 1 a 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Um tema que nós encontramos neste texto é a renovação. O texto diz que o Senhor nos revigorará. Se nós não atentarmos para essa possibilidade de renovação, muitas vezes nós vamos pensar que tudo está perdido. E olha que nós temos algumas experiências tão comuns de renovação. Por exemplo, depois de um dia inteiro de trabalho, de cansaço, você chega de noite e você parece que não mais suporta fazer nada. Mas você não entra em pânico, você dorme. Aqueles que podem, né? Você dorme, no outro dia você acorda revigorado. A fome. Às vezes nós estamos com fome e parece que nós vamos morrer, né? Morrer de fome. Mas como é fácil fazer com que essa fome passe? Basta comer. E aí de repente aquilo desapareceu. E assim várias outras coisas acontecem, né? Algum machucado que é curado, uma doença, alguma coisa que você tem quebrado e é consertado. Nós podemos e temos que buscar essa renovação de Deus. E o texto é claro, quando ele diz que o Senhor nos levantará. Às vezes passamos por dificuldades, essas dificuldades levam algum tempo. E nós precisamos ter essa paciência, esperando a renovação. Mas esse tempo chega. Às vezes não adianta correr. Como essa pequena história que está aqui no nosso boletim, que contava a história de um certo número de pessoas que veio a chuva num campo aberto e uns começaram a correr e continuou andando normalmente. E as pessoas olhavam para ele e falavam: você não vai correr? E ele disse: olha, mas para que correr? Chove, está chovendo lá na frente também, né? Não adianta. Em certos momentos nós temos que esperar um pouquinho a chuva passar. Mas a certeza que a chuva vai passar já é um alento para nós. Já é o começo desse revigor para as nossas vidas. O que é preciso fazer? O texto, ele não deixa tão emendado, mas a partir do momento em que a continuação do texto fala sobre isso, nós acreditamos que faz parte dessa renovação, que é o conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A única coisa que vai realmente trazer razão e esperança e renovar as nossas forças é conhecer mais a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Então, no lugar de entrar em colapso, desespero, eu creio que na maioria das vezes basta a gente dar um tempo, basta a gente parar, basta a gente entrar no nosso quarto, orar, buscando a resposta de Deus. Tem hora que não adianta continuar, ou seja, continuar no sentido de tentar resolver certos problemas, mas nós precisamos parar, descansar, e assim nós podemos ter esse vigor. Você já percebeu quando você está realizando uma tarefa? Essa tarefa, ela não pode ser feita de uma vez. É preciso ter pausas. É fácil entender isso com exercício físico. Você faz lá, sei lá, uma série de 10 exercícios para o braço. Você tem que descansar um pouco. Você pode até chegar a fazer 50 exercícios, mas 10 para um tempo, mais 10 para um tempo.
Quando você está estudando, quando você está fazendo qualquer coisa, existem essas paradas. Parece que você não consegue mais. Eu creio que tem pessoas que na vida chega um momento, é começo de ano, eu estou descansado. A pessoa fala, não estou descansado, parece que eu estou mais cansado ainda. Mas é tempo de parar. Eu tirei férias, eu estou descansado. Não, parece que eu cansei mais nessas férias. É tempo de renovação. Essa renovação acontece à medida em que nós buscamos conhecer a Deus. Precisamos pedir que Deus renove os nossos dias. Essa palavra renovar, renovo, ela vem da palavra broto, que é a ideia de nascimento. O broto nos remete àquela lembrança de uma árvore que é cortada e aparentemente ela está morta, mas de repente surge aquele brotinho. Eu nunca vou esquecer de um dia que eu morava numa casa que era alugada e a dona da casa era vizinha. Vocês imaginam isso, né? Ela olhava pelo muro assim. E um dia, eu como gosto muito de plantas, né, mandei cortar tudo. E ela chegou, olhou assim, falou, a roseira da minha bisavó, sei lá o que era lá, né? E eu olhei, agora já foi, né? Só tinha um toquinho. 3, 4 meses depois já estava lá de novo o negócio lá. Não era roseira, não, era uma planta lá. Enorme, mais bonita, mais forte. Renovará. Quantas vezes você já parou e pensou, olha, minha vida está acabada. E de repente, exatamente naquele momento de maior dificuldade, é que uns brotinhos novos, sem nenhuma contaminação, sem nada de prejuízo, vai nascendo ali, vai nascendo, eles vão nascendo e vão crescendo. E a nova vida se instaura. Um texto que ilustra muito bem isso, é um texto no livro de Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14, ele começa a dizer no versículo 7, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. É interessante que Jó estava aqui aparentemente sem esperanças, porque ele estava falando de ressurreição. Depois nós vamos ver lá na frente, versículo 14, morrendo o homem porventura tornará a viver, e ele fala sobre ressurreição. Ele achava que a vida dele estava tão perdida que ele já estava esperando a morte e a ressurreição. Só que na vida dele aconteceu exatamente isso, mas não morte, mas um broto novo veio a nascer, e ele teve a sua saúde de volta, e ele teve os seus bens de volta. Então, a esperança, a renovação, ela acontece quando nós temos fé, quando nós buscamos crer em Deus. Por isso que a ideia de conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Essa é a esperança que não pode faltar na nossa vida. A esperança da renovação, seja em que área for. A esperança para aquele que viveu em pecado, mas ele encontra através da confissão a renovação. A esperança de alguns momentos em que a nossa vida está cheia de dificuldades, de problemas, quando nós temos essa renovação e podemos encontrar essa renovação em Deus, à disposição nas nossas vidas. Nós precisamos crer nisso, irmãos, no milagre da renovação de Deus, nessa transformação da nossa vida. Eu creio que já contei aqui uma vez uma ilustração que fala a respeito das telas reutilizadas. Era muito comum naquele tempo antigo, alguém fazia uma pintura e passado um tempo não gostava daquela pintura, então ele pegava uma espátula e cuidadosamente retirava aquela tinta, aquela pintura e utilizava aquela tela para pintar o outro quadro. E o interessante dessa história é que aquele quadro, a Mona Lisa, ele foi exatamente
desenhado ou pintado numa tela reutilizada. Não sabemos o que tinha ali, mas foi reutilizado, e aquele quadro hoje é um dos quadros mais conhecidos e famosos, mais importantes já vistos. Se a gente pensar na nossa vida como uma tela, que às vezes algumas coisas erradas são pintadas, às vezes algumas histórias não são tão boas. Se a gente pensar na nossa vida como uma tela, que nas mãos de Deus pode ser raspada, pode ser apagado, e Ele pode pintar nova vida, nova história, nova vida, uma nova verdade na nossa vida. Isso é renovação. É tão bom não conhecer o dia de amanhã, por saber que o dia de amanhã pode ser muito melhor do que a gente imagina, né? E sempre tem sido assim, graças a Deus. Que essa seja a nossa esperança. Consciência de que Deus fortalece, Deus nos dá um novo caminho, e principalmente Ele renova as nossas forças. Isaías diz: mais os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Esses se renovarão. A comparação de alguém renovado é como uma águia nos seus fortíssimos, longos voos. Um exemplo de poder, de força. E essa é a renovação que Deus dá para cada um de nós. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Nós somos gratos a Ti por estarmos aqui nesta hora, sabendo que é o Senhor é quem permitiu que nós pudéssemos mais uma vez estar na Tua casa, ouvir a Tua palavra e assim, ó Deus, crescer diante dos Teus caminhos, ó Deus. Pai amado, que o Senhor esteja com o cansado, com o ferido, com o abatido, trazendo a Tua renovação, ó Deus. Sabemos que é o Senhor mesmo que promete que trará nova vida para cada um de nós. E que tenhamos esperança que no Senhor, ó Deus, podemos ser renovados, fortalecidos, ó Deus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada e que a nossa vida, ó Deus, não seja uma vida de tristezas e de sofrimentos, mas que o Senhor Deus coloque em nós, ó Deus, a grande alegria da presença do Senhor. É isso que nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém.